Eu sei que depois da minha ênfase em leitura como a base do desenvolvimento intelectual, eu não tenho nada a ver, eu não vou ganhar nenhuma porcentagem, mas venderam vários livros já lá na livraria. Se você não passou ainda lá na livraria, compre alguns livros. Leitura, aqui você pode olhar na tela. Vamos pegar o nosso ponto número 4 aqui do folheto. Qual a chave do desenvolvimento e sucesso intelectual? Leitura. Gente, você tem que estar lendo, além da sua Bíblia, que você tem que estar lendo diariamente, você tem que estar lendo jornal, você tem que estar lendo uma dessas revistas de informação geral, Isto É, ou Veja, tá? E você tem que estar lendo mais ou menos uns 3 tipos de livro. Na área científica, você pode ler na área científica, na área de ficção científica e na área de romance. Mais ou menos isso, né? Não vai dar tempo de fazer nada. Mas é muito importante você cultivar o hábito da leitura, porque quando você lê, você ganha novas perspectivas de outras áreas e você redefine como você está vendo as suas oportunidades. Às vezes você lê alguma coisa numa área que você está interessado e você então ganha um insight e consegue entender melhor como é que você pode abordar aquela área. As pessoas carecem de leitura hoje de uma forma impressionante. Elas não leem, elas vão levando a vida, não leem, não sabem o que está acontecendo. Leitura é fundamental para você se desenvolver intelectualmente. Talvez você não tenha o hábito de ler, então não é de uma hora para outra que você vai cultivar esse hábito, mas é muito importante. O pastor da minha igreja, quando eu estudava na Bob Jones, o Dr. Custer, era a segunda maior autoridade de grego no mundo, e durante a sua adolescência até a fase adulta, ele lia um livro a cada 2 dias mais ou menos. Ele lia, e hoje em dia ele escreve os abstratos dos livros para as pessoas entenderem dos livros. Ele era um poço de conhecimento sobre vários assuntos. Era um daqueles homens que, se você belisca, não sai sangue, sai versículo bíblico, assim, até ele chega. Ele conhecia todos os versículos bíblicos na ponta da língua e sabia aplicá-los da maneira própria. A leitura é muito importante. Uma outra menina me confrontou aqui, que eu não perguntei quantas pessoas estão no 3º colegial aí. Levanta a mão para mim. Ok, temos várias no 3º colegial. Cadê a Bárbara? A Bárbara, você está aqui? Bárbara, depois você vê a Bárbara aqui que não apareceu, né? A Bárbara também está no colegial. E quem está fazendo cursinho aqui? A Bárbara está lá atrás. Obrigado, Bárbara. Ela está lá atrás. Pode ficar de pé. Você já tem gente para ir na noite de gala, não? Tem alguém para a noite de gala já? Tem? Ah, que pena. Infelizmente. Tá bom. O da frente não tem, ele está reclamando lá. Tá bom. Quem está fazendo cursinho? Quem está fazendo cursinho? Ok, temos algumas pessoas aqui. Aqui, tá joia. Muito bem. E só lembrando, quem já se formou da faculdade? Quem já se formou? Só levanta a mão. Tá. Quem está no mercado de trabalho, trabalhando, atuando? Okay. Quem está sem emprego agora? Ok, algumas mãos. Ok. Muito bem. Gente, olha, conversando com os diretores de RH de várias firmas lá em São Paulo, o que você tem que fazer para você ser bem sucedido no mercado? Você tem que ter preparação, tá aqui os 3, preparação. Você tem que ter treinamento e você tem que ter especialização. Especialização é a chave do seu sucesso no mercado. Por quê? Você já viu um clínico geral famoso? Não. O clínico geral não fica famoso. Fica famoso aquele que se especializa em alguma área, em algum chamado nicho de mercado. Nicho de mercado. É chamado de market niche, né? Você tem que procurar na sua área de atuação, dentro da sua área de interesse, um nicho de mercado para você trabalhar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai na área de medicina, tem um monte de médicos desempregados ou eles estão empregados em empregos que pagam muito mal. Então, o médico vai conversar com outros médicos mais experientes e descobrir dentro do mercado de saúde o que está sendo necessário agora e o que não está sendo suprido pelos médicos atualmente, né? Uma grande área lá em São Paulo, pelo menos, é os médicos que cuidam de dor de cabeça. Tem até um nome exato que me foge agora, é Isso, e tem o doutor especializado nisso é tem um nome especializado, desculpa, não me ocorre agora, mas são os médicos que cuidam só de dor de cabeça. Em São Paulo, mais ou menos 99% do pessoal sofre de dor de cabeça, né? Então, ele só cuida disso.
ele se especializou, ele foi para os Estados Unidos, fez uns cursos de especialização, como detectar a origem da dor de cabeça. Você tem mais ou menos vários diagnósticos que você pode aplicar na pessoa, e daí ele acaba se especializando nesse ramo. Eu fui numa dessas médicas de dor de cabeça, ela não tinha horário, 2 meses para marcar um horário com ela cobrava quanto ela queria e ela não conseguia atender todo mundo. Isso é quando você opera num nicho de mercado. Você tem que achar na sua área algum assunto, alguma necessidade que não foi explorada. As pessoas hoje vão fazer direito, está cheio de advogado na área trabalhista, na área civil. Você vai trabalhar só nessa área, você vai concorrer com um pessoal super difícil. Você tem que achar um nicho de mercado dentro da área trabalhista ou dentro da área civil, property tax, taxa e direitos autorais hoje em dia é muito comum, então as pessoas estão se especializando em algumas áreas do direito onde não tem advogados especializados. Daí, quando você descobre que várias pessoas ali estão procurando você para essa área. Então, a especialização é muito importante. Tá? Durante o tempo que você vai fazer bacharel, você tem ali... Vamos virar na nossa página... Eu vou entrar em Lucas, depois eu entro na parte de bacharel, de cursinho. A preparação do cristão, ponto C aqui. Em Lucas 2,52, os meus alunos que estão aqui na frente, tenho 2 alunos aqui, exímios alunos aqui, a Sandra e o Alexander, aqui que foram meus alunos em São Paulo. Eles sabem bem esse versículo, eles podiam falar, decora aí. Mas Lucas 2,52, a gente lê que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em 4 áreas específicas aqui. Sabedoria seria a área intelectual. Estatura seria o crescimento físico. Graça diante de Deus, crescimento espiritual. E dos homens, crescimento social. Jesus se desenvolveu nessas 4 áreas: intelectual, físico, espiritual e social. E você não quer negligenciar nenhuma dessas áreas. Como crente dedicado, compromissado, que eu espero que você seja, você vai na sua igreja, a parte espiritual, você está numa igreja onde o pastor alimenta você e adiciona valor para você, e você está numa igreja que você está crescendo, espiritualmente, sendo desafiado na sua vida cristã. Amém por isso, você está se desenvolvendo na área espiritual. Mas você tem que desenvolver a área intelectual. Você tem que se aprimorar intelectualmente, você tem que cuidar do seu físico de forma correta, porque é o teu físico que vai capacitar você a realizar suas tarefas. E eu falei um pouquinho mais cedo aqui, tem gente que come demais, tem gente que come de menos, tem gente que não exercita, tem uma vida super sedentária, ele está sempre cansado e aquele domingo ele não está querendo se envolver com mais atividades da igreja, porque o físico dele não tá bom. Você tem que cuidar do seu físico, você tem que fazer ginástica. Quando correr, você tem que fazer algum tipo de exercício e você tem que estar bem fisicamente para que você possa produzir. Tem que ter a sua noite de sono também, para você não entrar no estresse. O estresse ele é um campo fértil para você começar a pecar, porque você começa a perder a noção das coisas. Então, cuidar do seu físico é muito importante. Muitas pessoas negligenciam isso. Você tem que cuidar do seu físico. A gente podia ter uma palestra só de como cuidar do seu físico, o que você pode fazer que é realmente correto e legítimo diante de Deus. E o crescimento social é um dos mais negligenciados. As pessoas hoje temem se envolver com as outras pessoas. E daí no final aqui do workshop eu vou fazer uma atividade com você. Socialmente você tem que se desenvolver, e você só se desenvolve socialmente quando você interage com as outras pessoas. E interagir não é comigo, eu não tenho muito essa coisa de conversar com os outros. Se você não fizer isso durante essa fase de adolescência e adulto, nessa fase inicial, cada vez vai ficar mais difícil. E se desenvolver socialmente é vital para o teu emprego, para você ter um emprego alavancado. Se você quiser ter um emprego que vai talvez pagar as suas contas, mas você pode ter um emprego melhor, maximizar o teu potencial, se você tem essa área social mais desenvolvida. Eu vou te falar como é que você pode fazer isso. Mas essas são as 4 áreas que você tem que se desenvolver. Você tem que manter o foco que Jesus crescia em todas elas, com equilíbrio. Não era só um foco numa área, não é só intelectual, não é só espiritual, mas em todas as áreas você quer estar se desenvolvendo de uma forma sadia, de uma forma maximizada.
Daí nós temos o desenvolvimento intelectual, ponto número 2, o estudo de primeiro e segundo grau, e aqui que a encrenca começa, né? Muita gente não estava a sério no primeiro colegial e muito menos no segundo colegial. Não levei a sério, né? Depende muito de maturidade. Se você teve pais que pegaram firme lá para você estudar, até que foi, né? Você teve pais que talvez não deram tanta importância, né? Você naquela imaturidade, você passou o primeiro e o segundo colegial e você não sabe nem se vezes é com Z ou com S, né? Você fica perguntando para todo mundo se exame é com C cedilha ou com 2 S, você não sabe nem soletrar as coisas direito. E muita gente se encrenca aí. Daí o que acontece? Você com um colegial fraco, você não vai conseguir entrar numa boa faculdade. Vai fazer o quê? Um bom cursinho. O cursinho é um mal necessário para o caso de muitas pessoas. Fazer um bom cursinho, ele vai dar uma lapidada em muitos conceitos que você não fez direito. Cursinho sai caro, sai super caro, mas eu aprendi há muitos anos atrás com uma diretora de RH que se você acha que educação mesmo? Se você acha que o ensino, educação sai caro, experimenta ignorância. Ignorância sai muito mais caro. Ser ignorante hoje, você paga o preço o resto da sua vida lá na labuta e não ganhando nada, e você vai sair muito mais caro. Você tem que investir. E sabe, quando o crente ele se predispõe a se desenvolver para o Senhor e ser o melhor, sabe, Deus abençoa. Ele abre portas, Ele ajuda você a conseguir meios, Ele vai arranjar um emprego para você conseguir meios. Ele direciona você. Quando você está disposto a fazer um bom cursinho. Tem gente que tem que fazer 2 anos de cursinho. O terceiro eu já não indico, né? Tem gente que faz 3 anos de cursinho para entrar numa faculdade que ele não consegue. Daí não sei se você está desperdiçando tempo, mas tem gente que precisa de 2 anos de cursinho para tampar o buraco ali, que foi enorme no colegial que ele não estudou. E daí ele vai para uma boa faculdade ali e ele acaba se aprimorando. O cursinho pode ajudar muita gente realmente a ingressar nesse trabalho de uma faculdade, de um bacharel bem consolidado. Daí quando você vai para o bacharel, lá no bacharel você está buscando entender uma área específica para você depois ir para uma especialização. E nessa área de escolha de faculdade, né, como eu mencionei anteriormente, muitas pessoas buscam fazer um teste vocacional, que eu acho muito próprio. Tem empresas especializadas que vão fazer um teste vocacional. Mas quando as pessoas me procuram para que eu as encaminhe para uma pessoa que faz isso, eu sempre pergunto se você está... quão sério está a tua vida espiritual, quão maduro você está espiritualmente, como que você está levando Deus a sério. Porque quando a pessoa está firme espiritualmente, ela tem uma vida cristã sadia, ela está crescendo, essas escolhas de profissão ficam mais claras para ela, né? Ela sabe do que ela gosta de fazer, Deus vai poder direcioná-la de uma forma mais clara, porque você já está mais perto de Deus, então Deus pode direcionar você melhor. Quando a pessoa está longe de Deus, aí fica difícil você orientar em qualquer coisa, porque vai que ela gosta de alguma coisa, mas não é a área que ela deve se especializar. Então, você está próximo de Deus, vivendo por princípios é super importante, principalmente nessa fase de escolha de profissão, tá? Agora, só o bacharel hoje em dia realmente não dá. O bacharel hoje em dia você consegue talvez algum emprego, se você conseguir, mas o bacharel hoje em dia ele te dá um conhecimento geral de algum assunto e não dá um conhecimento específico. A pós-graduação, o mestrado, são as áreas de especialização onde você vai buscar se diferenciar. Isso que é a chave do mercado, né? As empresas estão atrás de pessoas que, além do bacharel bem feito, na melhor faculdade que você puder fazer na sua região, né, você buscou, dentro do bacharel, você conversou com várias pessoas da sua área, né, vai buscar profissionais. Você está na área de medicina, vai conversar com médicos que você conhece, ver que áreas de interesse, vai tentar estagiar com algum médico, para você entender qual a área que você quer trabalhar. E você vai se especializar na pós, ou você vai, o médico até tem muito mais o que fazer em termos de medicina, né? E você vai, na pós ou no mestrado, achar um nicho de mercado para você ficar bom e depois conseguir um emprego com mais facilidade. Tá? E o doutorado são para algumas pessoas que querem criar novos conhecimentos. Você precisa ter uma estamina acadêmica muito forte para conseguir entrar num programa de doutorado, mas vai exigir de você, mas é um caminho a seguir também para muitas pessoas em termos de maximização de potencial. Quando você vai para o mercado de trabalho, o que eles estão procurando lá é um treinamento inicial, né? Você terminou a faculdade e você terminou a pós e durante esse tempo todo você só estudou. Já sepultou as tuas chances de arranjar um trabalho.
Durante a faculdade, você tem que buscar o treinamento daquilo. Estágio é super importante. Eu não consigo conciliar estágio com universidade. Você tem que fazer isso na nossa realidade brasileira. Você tem que começar a estagiar, assim, no mínimo, desde o 2º ano para frente. Estagiar na sua área de interesse. Depois, durante a pós, você pode canalizar isso. Mas o estágio, esse treinamento, é muito importante. Você não vai conseguir emprego se você não tiver experiência nenhuma. Você tem que buscar, sem falar do inglês que você tem que ter dominado quando você terminar a faculdade ou sua pós. Muita gente se depara com esse problema. Ele está terminando a faculdade, não conseguir falar, o meu inglês não está muito bom, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Inglês é fundamental. Você devia estar estudando inglês desde o colegial, né, fazendo cursinho de inglês. E depois, se você faz vários cursos de inglês aqui no Brasil, depois você vai lá fora, passa uns 3 meses, tenta buscar fazer um intercâmbio no colegial ou na faculdade e você aprimora inglês. Se você não estudou inglês, você vai ter que ficar lá fora 6 meses ou 1 ano para poder consolidar esse inglês. Tem várias escolas no Canadá, não aconselho você ir para a Austrália e nem para a Nova Zelândia, são lugares maravilhosos, mas aquele inglês a gente não usa no dia a dia. É um sotaque muito diferente, então as empresas são reticentes a pegarem pessoas com aquele inglês lá de baixo. Então você vai para o Canadá, que normalmente é o lugar mais em conta para você estudar inglês e é onde a maior facilidade de você conseguir visto, estadia, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, é onde a gente mais indica para os alunos em vez dos Estados Unidos ou Inglaterra, que são lugares mais caros e mais difíceis de você estar indo. Se você está numa dessas situações, está na faculdade, não vai terminar o curso da faculdade sem saber inglês. Tranca a faculdade, vai ficar lá fora 6 meses ou 1 ano, não vai trancar o último ano da faculdade também, que vai dar encrenca, né? Faz isso mais cedo, vai lá, fica 6 meses, 1 ano, busca fazer isso, acha um meio de fazer isso, tem vários meios. Hoje em dia o intercâmbio para fora está super fomentado, você consegue de várias formas, às vezes trabalhar em casos de família e fazer uma série de coisas. Existem várias empresas em São Paulo, o STB, a Central de Intercâmbios, que tem assim várias opções que podem te ajudar a ir para fora e dominar esse inglês. Agora, esse treinamento, o inglês é super importante, o treinamento durante a faculdade é super importante. Você não pode esquecer do treinamento. E quando você vai para o mercado de trabalho, ponto número 3 aqui, você vai para aquela dinâmica de grupo que você tem. Quem participou de uma dinâmica de grupo aqui para emprego? Só levanta a mão aqui para mim. Ok. Você vai para uma dinâmica de emprego para concorrer àquela vaga. O que o RH está procurando em você são 2 pontos principais: habilidade de liderança, né, e habilidade de trabalhar em equipe. Liderança e equipe. Como é que você consegue articular dentro dessas 2 competências, liderança ou trabalho em equipe, né? E se você não tem treino nessas 2 áreas, você está bem capacitado para não conseguir o emprego. Você tem que desenvolver a sua liderança e você tem que desenvolver o trabalho em equipe. Como é que você vai desenvolver o trabalho em liderança? Você tem que buscar na sua igreja atividades que vão te dar oportunidades de você desenvolver a liderança. Você tem que ler o livro de Neemias, né? Existem vários tratados sobre o livro de Neemias. Ele é uma das maiores referências de liderança. Liderança é influência, liderança é serviço. O melhor líder é aquele que melhor aprende a servir os outros. E os princípios de Neemias são usados em várias empresas, em várias consultorias que não são cristãs, para ensinar as outras pessoas a desenvolverem liderança. Então você chega lá na sua igreja, depois desse congresso, você monta uma apresentação do que foi o Congresso da Fiel e você chama os seus membros da igreja e apresenta lá uma síntese da nossa conferência e já promove a conferência do ano que vem para ter 100 pessoas lá no ano que vem trazendo da sua igreja. É um alvo. Se você fizer um projeto desse e detalhar o projeto no papel e passo a passo, isso vai desenvolver a sua liderança. Falar com as pessoas, falar em público, ter que articular com cada um, né, mostrar a conferência da Fiel, e daí você tem um alvo: eu quero 50 pessoas no ano que vem que eu vou angariar para trazer na conferência da Fiel. Esse projetinho que você teve é um projeto que vai desenvolver a sua liderança. Eu posso pensar em vários outros projetos, ou senta com o seu pastor: que projeto aqui na igreja que está precisando ser desenvolvido que a gente não consegue desenvolver? Engaja num projeto. Melhor coisa que você pode fazer do que ficar sentado no banco ou participar só da mocidade é desenvolvendo a sua liderança. Chegar no pastor: que mais que a gente precisa para essa igreja? Você tem que trabalhar na sua liderança. E essa é a fase principal. Se você não fizer isso nessa idade que vocês estão, né, você está assim no final da adolescência, no começo da faculdade, alguns formados, né, depois fica muito mais difícil você fazer isso. Então você tem que buscar desenvolver essa liderança
servindo na sua igreja e buscando engajar em projetos e criar projetos e fazer. Não precisa começar com um projeto enorme, mas começa com um projeto menor para que você possa desenvolver suas habilidades. E o trabalho em equipe é outra competência que os RH estão procurando. Você sabe trabalhar em equipe? Você sabe ouvir os outros? Você sabe falar quando tem que falar? Você sabe levantar hipóteses para poder resolver a questão? Você sabe conduzir uma reunião? Você sabe participar de uma reunião? E muitas pessoas carecem disso. Elas vão para uma reunião, para uma dinâmica de grupo em equipe, o grupo tem que propor uma solução, a pessoa fica só olhando, não resolve nada, ou fala demais, não deixa ninguém falar, e você não desenvolveu esse trabalho. Na sua igreja também você vai desenvolver o trabalho em equipe, participando dos jovens, né, formando uma equipe de liderança, tendo funções, ajudando as pessoas. Uma das melhores coisas que você pode fazer é se envolver com a liderança dos jovens, para que você possa desenvolver esse espírito de equipe. Essas duas coisas são muito importantes quando você vai lá participar do processo de seleção. Né? A pessoa de RH conversa com você, em 10 minutos ela descobre: esse cara ficou quieto a vida inteira, não conversou nada, esse cara não vai funcionar no meu trabalho de jeito nenhum. Não, esse cara é esperto. Olha o que ele já fez, você vai articular. E você tem que, nesse trabalho de equipe de liderança, você tem que aprender a articular. Os brasileiros, de uma maneira geral, não são muito verbais. Eles não conversam tanto, não falam tanto. Tem uns que falam até dizer chega, né? Mas a gente precisa aprender a conversar, aprender a dialogar, a expor ideias, a falar o que você está sentindo, o que você está almejando, né? E nesse trabalho de equipe, e nesse trabalho de liderança, você vai buscar fazer isso. Você está no congresso aqui desde quinta-feira, né? Quem aqui, levanta a mão, você já conheceu mais de 10 pessoas que você não conhecia? Levanta a mão para mim. Ok, mais ou menos umas 35% das pessoas. Uma chance de você conhecer uma série de pessoas aqui, né, que podem realmente agregar valor para você. Eu vou fazer uma dinâmica para você conhecer as outras 100 pessoas daqui a pouquinho, mas uma ótima oportunidade. Você sabe que uma das coisas mais importantes no mundo dos negócios é chamado de networking, né? A rede de relacionamentos que você cria. A rede de relacionamentos, ela é super importante. Ela vai ajudar você, né, com várias oportunidades. E Deus usa, quando você tem uma rede de relacionamentos cristã, você vai vislumbrar uma série de oportunidades. O pessoal que se gradua de Harvard, lá nos Estados Unidos, são pessoas que nunca se preocupam com o emprego. Por quê? Eles têm uma associação de ex-alunos, que é uma rede super forte. Então, quando algum deles, em qualquer área, de biologia, de medicina, o nome da faculdade é super forte. Então, emprego geralmente não é muito problema, né? Mas, se você está sem emprego, você manda lá para a sua rede de alunos. Olha, gente, eu estou aqui em São Paulo e eu estou desempregado, queria conseguir um emprego na área de banco, né? Imediatamente o pessoal que se formou de Harvard, que é de São Paulo, entra em contato, em 3, 4 dias a pessoa está empregada. É impressionante, por isso que Harvard, todo mundo quer ir para Harvard, porque lá a rede de relacionamentos é impressionante. No nosso mundo cristão isso carece demais. Você não tem uma rede de relacionamentos, né? Você pode se relacionar com os homens de negócios em São Paulo que são crentes, com outras igrejas, e você pode criar uma rede de relacionamentos que vai fomentar uma série de oportunidades de você. É muito importante você criar essa rede de relacionamentos para você poder vincular as oportunidades e poder estar fomentando mais oportunidades. E daí nós temos aqui profissões e áreas de atuação. Conversando com alguns experts em assuntos de emprego, de empregabilidade, e baseado em algumas matérias que eu andei lendo ultimamente, você tem essas 6 áreas aqui que são consideradas áreas imbatíveis em termos de recessão. Você tem recessão, mas se você está operando numa dessas áreas, num nicho de mercado, tá? Você está imune em relação à recessão. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Então, a área de educação é uma área que, se você se especializar, você sempre vai ter emprego, você sempre vai ter oportunidades, você vai poder gerar novos conhecimentos, desenvolver provavelmente um bom negócio. Se você for simplesmente um professor, você provavelmente vai morrer de fome, né? Quem é professor aqui formado? Me fala. Amém. As melhores pessoas do mundo são professores. Eu amo os professores aqui. Tá. Agora, se você simplesmente vai dar aula, né, as coisas são difíceis no Brasil. Mas se você começa a entrar em assuntos específicos para poder se especializar e ser professor de uma área específica. Quando eu fiz engenharia na minha faculdade, nós tínhamos aula de ergonometria.
né? O professor de ergonometria era o único professor de ergonometria que se encontraram aqui em São Paulo. Ele dava um curso de ergonometria e ele dava o curso lá na minha faculdade, na FAAP, dava na USP, em várias outras faculdades, que só tinha ele de ergonometria. E ele começou a montar um núcleo ergonométrico. Sabe o que é ergonometria? Não. Como que você, né, monta... como que você integra o ser humano em relação aos móveis, às cadeiras, ao assento do carro, ao assento do avião. Ele estudava toda a ergonometria do ser humano para como é que ele encaixa. O cara se especializou num assunto, só tinha ele estava em super demanda, pediu o que ele queria, dava palestras e workshops sobre ergonometria. O pessoal da Volkswagen, o pessoal da Arno, ia todo mundo conversar com ele, porque ele ele formado engenheiro, mas foi para uma área que ninguém se especializava. Então, isso que você tem que fazer dentro desses campos, buscar uma área que não está sendo atendida pelo mercado atual. E como é que você descobre isso? Conversando com os profissionais do mercado. A minha área é a minha área de educação. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu queria montar um curso, não queria montar um curso de inglês, porque o curso de inglês em São Paulo você tem em cada esquina, o curso de inglês, né? Você tem o IASG, o FISC, que são boas escolas, você tem vários cursos. Se eu montar um curso de inglês, eu vou concorrer com um mercado saturado, super difícil de se diferenciar. Então, eu fui trabalhar, eu comecei a conversar com pessoas do mercado que trabalhavam em educação e vi que o preparatório que a gente faz lá na minha escola, preparatório de exames específicos para admissão, de TOEFL, GRE, GMAT, SAT, LSAT, são todos os testes para ingressos em universidades americanas e europeias. Existem pouquíssimas escolas que fazem um trabalho bem feito lá no Brasil. Nós gastamos 2 anos desenvolvendo um currículo para esses cursos, lançamos cursos através de conhecidos que a gente tinha em vários bancos, e em mais ou menos 3 anos depois que a gente lançou esse curso, a gente não conseguia dar conta da demanda que vinha para o nosso escritório em querer fazer um curso de TOEFL e um curso de GMAT ou GRE. E daí, pouco trabalho lá em São Paulo é consultoria para ajudar as pessoas a ingressar em escolas de ponta. A gente começou esse trabalho, que é um trabalho que não era atendido pelo mercado, e depois que a gente começou a gerar resultados fortes nas universidades, a gente começou a ter um retorno do mercado, mas tudo isso foi porque eu fui conversar com um especialista de mercado, um homem de negócios, e ele falou, olha, eu procuro gente para treinar para TOEFL e GMAT, GRE, não tem ninguém que faz um trabalho muito bom. Você estudou lá, você consegue fazer alguma coisa, monta um curso super bom que você vai fazer. E foi por esse caminho que a gente acabou indo. Na área de energia, na área de saúde, né? Quantas pessoas estão estudando medicina aqui? Levanta a mão. 1, 2 pessoas só medicina? Ok, muito bom. Tem várias áreas que você pode se especializar, vários nichos de mercado interessantíssimos que você pode se especializar. Comércio exterior, então, se tornou uma área super em demanda porque a relação de compra e venda entre os países virou um drama. Então, os alunos que a gente mandou para Nova York para fazerem um MBA em International Business ficaram em Nova York. Não conseguiram sair de lá porque terminaram o curso. Todas as empresas de Nova York que fazem comércio com o Brasil precisavam de brasileiros para lidar com a América Latina. Estão lá até hoje, não voltaram. A gente já mandou mais de 50 alunos para Nova York, então mais de 80% estão lá ainda trabalhando para essas firmas porque eles queriam entender o mercado aqui na América Latina. O meio ambiente também é muito requisitado. Eu tenho um cliente que é engenheiro, ele se formou em engenharia civil, campo super saturado, daí ele viu esse nicho de mercado em engenharia de criar edifícios em São Paulo que são amigas do meio ambiente, edifícios que não vão contra o meio ambiente. Então usam o ferro, o tijolo, tudo que são produzidos sem machucar o meio ambiente. E ele se especializou, fez alguns cursos de especialização aqui, que não tinha muitos, fez curso pela internet, mas ele virou um expert em criar um edifício desde da base estrutural até o término do edifício, que ele conseguiu criar uma certificação que o edifício recebe, que ele é environmentally friendly, né? Ele não consegue dar conta do mercado, não consegue dar conta. Todo mundo quer, porque hoje em dia virou, né, a JHS, todos os edifícios querem ter essa certificação, porque para eles conta, pelo menos em termos de marketing, que eles estão indo super bem, estão fazendo um trabalho que não está machucando o meio ambiente. Então você quer procurar coisas para se diferenciar. A área de segurança, então, nunca vai acabar a área de segurança, porque quando você descobre como burlar a segurança, os ladrões criam uma coisa melhor ainda, né? Mas você tem que criar uma coisa para poder burlar o ladrão. A segurança de banco, então, informática, hoje é incrível. Você cria um cartãozinho com um chip, daí o ladrão
descobre como burlar o chip, né, do cartão, para clonar o seu cartão, daí você tem que criar alguma coisa. Você quer trabalhar em segurança, você vai ter trabalho para o resto da vida, né, até acabar o mundo, né, porque o mundo só vai de mal a pior, segurança é cada vez mais em demanda. E segurança pessoal, segurança de prédios, segurança de bancos. Eu tenho alguns clientes que trabalham em segurança de banco, eles precisam ir para fora para aprender técnicas mais sofisticadas para poder voltar aqui e burlar o pessoal todo. Mas isso aqui são algumas das dicas que eu queria dar para vocês em relação à especialização de carreira. Você tem áreas de atuação lá atrás, tem a média salarial dos empregos, e você tem o endereço aí de algumas agências de recursos humanos, estágios e trainee. Se você tiver perguntas específicas que eu puder te ajudar, a Bruna que está aqui, ela é minha secretária, ela faz estágio comigo no escritório, você põe depois o nosso e-mail lá no quadro para eles, mas vai ser um prazer poder te ajudar de alguma forma. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, eu não quero me estender muito, eu queria só fazer uma dinâmica antes de vocês irem embora. Alguém tem alguma pergunta importante, geral, que vai agregar para todo mundo? Pode fazer, ele fica de pé e faz aí para mim. Nenhuma pergunta, não tem problema. Você pode guardar sua pergunta para a noite também. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Sabe, o networking é muito importante porque é no networking que você gera oportunidades. Às vezes você encontra uma pessoa que você, aqui no acampamento, que você nem imaginava, mas ela vai ser a ligação depois para você ir mudar de cidade, arranjar um emprego. É muito importante, a gente deve usufruir desse benefício todo. Então, eu queria que a gente fizesse o seguinte: você só pode ir embora depois que você terminar essa tarefa. Não precisa mostrar para mim, que vier todo mundo mostrar aqui, eu não vou conseguir dar conta de ver. Mas eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você, ainda não, queria que você pegasse aí no final da sua apostila e você encontrasse aqui no meio 10 pessoas que você não conversou. Daí eu queria que você pegasse o nome dela, o que ela faz, se ela é pastor, se ela trabalha, em que cidade que ela é, pegasse o e-mail dela, né? E você, quando você for embora, você trocasse um e-mail com essa pessoa para criar um relacionamento. Por que eu pedi 10 pessoas? Você vai tentar fazer isso com 10 pessoas. Talvez com 5, 6, 7 o relacionamento não vai para frente, mas 3, 2 pessoas, de repente você vai achar alguém na tua área que tem a ver com você, que depois você vai criar um relacionamento. Então, eu queria que você visse 10 pessoas que você não conversou. Não pode ser sua amiga do lado, nem seu amigo do lado. Então, você tem que sair daí, tá bom? Vamos lá. Depois disso, você está liberado para os jogos da semana. Obrigado.